Oi, gente, boa tarde. Estou aqui então para participar de um projeto tão bacana que é desenvolvido pelas meninas da Unitá Cultura Corporal, a Bruna e a Carmela. É, Esse projeto chama Empreendedorismo Feminino Materno, uma construção em rede, né? Então estamos aí unidas, mulheres e mães, para nos fortalecer, para impulsionar o trabalho uma da outra e de uma certa forma para atestar, né, para chancelar o trabalho de outras mulheres que a gente conhece, que a gente recomenda e que a gente gosta. É, eu vou receber hoje então a Carol Hermes, que é designer. Convidei a Carol por sugestão da Carmela, mas prontamente aceitei a sugestão e fui muito grata, porque toda uma semana bem corrida, bem puxada, né? Então, quando ela acenou assim, eu falei, nossa, que legal, porque a Carol e não por acaso ela que fez a criação da minha logomarca, da minha identidade visual, do meu trabalho de terapeuta, né? Então não sei se vocês. Oi, Carol, seja Oi, bem-vinda. Carla. Eu estou introduzindo Obrigada. aqui, contando um pouquinho o que a gente está fazendo, né? Por que a gente está aqui ao vivo. Então, estava Uhum. contando do projeto, né, da iniciativa, e que a Carmela sugeriu que eu conversasse com você e eu prontamente aceitei. É, Você está ouvindo um eco aí ou é só aqui? Não tô ouvindo. Pra mim tá bem boa a transmissão. Que loucura, porque eu tô falando e daí tá Tá retornando aqui vindo? tudo que eu falo. Isso não tem Ah, problema. É, Então, eu tava falando que foi você que fez a minha logo, a minha identidade visual, lá no meu outro uhum. perfil de terapeuta. Olá, Edna falou que tá com eco. O que Tá com eco. será? Será que sou eu? Eu tô sem fone. Você não quer botar o fone pra gente ver se Deixa eu melhora? pegar só um pouquinho. Vai falando aí que eu já venho. Bom, então até a Carol voltar, eu vou terminar essa introdução aqui pra gente ir direto pro assunto. Então, a Carol fez o meu material e foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu junta. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se melhora. Ah, super melhorou. Aham, Melhorou? Então vamos sim. sim. É, e eu tenho certeza que foi assim um processo um tanto desafiador para Carol, porque eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Então, quando a gente não sabe o que a gente quer, é difícil contar para a pessoa saber que caminho seguir, né? E nessa tua área aí de criação, existem possibilidades infinitas, né, Carol? Uhum. Então, acho que para começar, você podia se apresentar, contar um pouquinho de quem é você. Uhum. Legal. Bom, então eu sou a Carol. Sou já faço parte aí do empreendedorismo materno e feminino desde 2013. Tava lembrando hoje, né, pensando na live aqui da minha trajetória. Então, eu sou designer de formação, mas eu tive primeira caminhada assim com o empreendedorismo materno e feminino foi com os slings, né? E aí depois de 5 anos trabalhando com os slings, eu senti necessidade de mudar, uma mudança, assim, precisava mudar. E aí, então, eu voltei à minha profissão, né? Designer. Sou designer de produto, mas sempre trabalhei na área gráfica. E a primeira logo que eu fiz, eu digo primeira logo, né? Todo mundo fala o logo. A grafia certa é o logo, mas enfim, eu gosto de falar marca, logo, o pessoal entende o que que é, né? Sim. A primeira logo que eu fiz foi em 2007, no meu estágio ainda. E lá na época eu não imaginava que isso ia tomar essa proporção como eu estou trabalhando agora, né? E esse processo que você passou, Carla, é muito normal, porque a gente sempre quer algo, né? Mas nem sempre isso está claro na razão. Então eu tenho trabalhado bem com esse desvendar mesmo. É um caminho, uma travessia, uma trajetória. Sim, e o que eu achei muito legal, assim, né? Porque a gente tá
nesse círculo de mulheres mesmo. Acho que a palavra é essa, círculo, né, de mulheres. E quando a gente está entre mulheres, existe uma força que não tem muita explicação, assim, né? E que muito possivelmente os homens nem entendem do que a gente está falando e a gente fala e eles pensam, meu Deus, que elas estão viajando, né? Mas isso existe, isso é muito forte. E aí, quando a gente se conecta com mulheres que estão abertas para esse processo, as coisas vão acontecendo, né? E eu achei muito interessante, porque assim, podia contratar uma pessoa para fazer um material e ponto, e ser isso, assim, né? Mas não foi isso, foi um processo muito terapêutico também, né? Então, é muito legal para mim, que sou terapeuta, ampliar esse olhar, que eu já sei, mas quando a gente vive, né, experiencia, aquilo faz uma marca na nossa memória celular. E Uhum, então, de mais uma vez experienciar como o processo terapêutico ele pode ser muito ampliado, né? Ele não. Eu antes, né, lá no começo eu era só entre aspas, doula e consultora de aleitamento e uhum. professora de Chantala. E trabalhando lá na tenda, nas reuniões, a Cláudia falava muito assim: ah, porque vocês são terapeutas, ah, porque vocês são terapeutas. E eu falava: mas eu não sou terapeuta, eu sou doula, consultora de amamentação. Uhum. E, e aí a vida foi trazendo esse caminho, eu fui percorrendo e caminhando. Hoje eu estou fazendo a graduação de terapia ocupacional na Universidade Federal, começando esse Que semestre. legal. E o meu olhar está se ampliando cada vez mais para isso mesmo, assim, para a gente ver como o processo terapêutico ele pode estar em todas as coisas, né? E eu estou falando tudo Sim. isso para dizer que esse processo de criação dessa identidade visual com você foi muito terapêutico, porque as Uhum. perguntas que você foi me fazendo ao longo do processo, elas foram assim muito importantes e elas mexeram em coisas ali. Uhum. Que Então legal, não Carla. foi só uma criação de logomarca, de identidade visual. Foi um processo terapêutico que eu vivi junto com você, viu, Carol? Sim, aham. Eu achei bem legal porque quando você comentou isso comigo, né? Porque quando a gente fala assim, ah, vou criar uma marca, né? Claro, tem uma cor que comunica mais comida, tem uma cor que comunica mais calma, né? Mas eu tenho sentido, assim, que é um avançar do processo criativo. E aí não passa mais só por mim, né? A gente dá as mãos e caminha juntas nisso. Porque eu também não sei o que vai vir. Eu acho lindo, tem imagens que eu acho lindo. Nossa, ficaria muito legal uma logo com uma folha assim assado. Mas aí não toca o cliente, não toca o trabalho que ele faz, né? Então o que toca? Eu não consigo dizer para o cliente, isso aqui vai te tocar. Eu tenho que sentir e aí representar, né? E o que eu acho legal de comentar, Carla, é que assim, não é todo cliente que sente a necessidade disso, sabe? E que se propõe a esse processo. Você topou o mergulho, então vamos junta, né? Mas tem clientes que não topam. E assim, ah, me faz. Ok, vamos fazer. Eu acho que cada um tem o seu momento. E quando a gente fala de uma terapeuta, né, que é o teu caso, é, eu acho que não tem muito como separar a Carla e a Carla terapeuta. É a mesma pessoa, né? Você Sim, carrega ali as suas filosofias e tudo mais. Agora, quando você fala de uma empresa, a empresa tá ali, né? Tem a ideia do dono, ok, mas o envolvimento é diferente. Então, eu também tenho aprendido a lidar com esses perfis de cliente, né? sim. E me diz uma coisa, Carol, quando você foi lá fazer sua faculdade de design de produto que você falou? De produto, aham. Design de produto, daí você falou assim, ah, nossa, que legal, eu vou terminar minha graduação e eu Uhum. vou empreender. Ou você pensava, não, vou arrumar um emprego com estabilidade, férias, 13º, risco de É, garantia. exatamente. E como que Eu isso veio acho. parar na sua vida? Assim, eu acho que na época eu me formei em 2009, mas desde o início da faculdade eu não tinha muito claro assim o que eu queria. Eu nunca tive assim de criança, de adolescente, ah, quero fazer isso, né? E quando eu comecei a estudar o que que era ser designer, eu falei, nossa, acho que é o que mais se aproxima de mim, né? Tem uma maleabilidade
e uma abrangência de formas de atuar, né? Então, o designer de produto, ele faz embalagem, ele faz produtos em si, né? Sei lá, tô vendo aqui a garrafa térmica. Tem um amigo que ele fazia interior de ônibus e caminhões. Então, eu acho que essa não definição para mim era boa na época, né? Mas eu nunca pensei em empreender. Me formei para trabalhar numa empresa e aí veio com a maternidade o empreendedorismo. Que foi quando eu comecei a cogitar de engravidar, eu falei, eu não quero sair cedo. Olha a ideia da pessoa, né? É a romantização do empreendedorismo. Eu não quero sair às 7 da manhã e voltar às 8 da noite e ficar com o meu filho, com a minha filha, de noite só, né? Então eu vou empreender, porque eu vou ter mais tempo, mais flexibilidade de horário. Bem isso. E Eu aí tô eu rindo porque comecei. eu ia te perguntar, eu ia, né, traçando um caminho aqui pra gente chegar nessa conversa aqui mesmo. Não, e aí assim, eu comecei a empreender, acho que foi em 2011, final de 2011. E já na área gráfica, né? Montei um blog, comecei até a Ali tá aí, minha amiga parceira aí de designer gráfico também. E fiz um blog, falei, vou gerar conteúdo, né? E aí aquilo foi ficando assim meio de escanteio. Acho que eu não tinha muita maturidade, e não estava preparada na época para trabalhar com isso. E aí quando eu engravidei, eu comecei a costurar, me deu muita vontade de costurar. Eu vou fazer roupinha, uma menina, vou costurar. E foi aí que eu comecei a pensar no que empreender, né? E aí cheguei nos slings. Quando eu conheci o sling, a Carla acho que conhece antes do que eu até, né? Você usou com Você as suas filhas, né? sabe? Eu ia te fazer uma pergunta, mas o que você falou eu já vi que não. Mas você sabe que eu tive uma confecção de sling Sério? de 2006, 2007 até 2010. Aham. Tinha uma empresa que chamava Carinho de Pano. Eu Uhum. tive, assim, o primeiro contato com os slings quando eu tava grávida da Luísa, em 2003. Sim, gente, eu sou uma senhora, pra quem não sabe. Capaz. Num livro que eu estava lendo, assim, e nesse livro falava muito sobre contato, sobre você olhar para o seu filho, você estar aberto para ouvir o seu filho, entender o seu filho, né? Sair dessa loucura do que dizem e do que desses parâmetros, né? Vai estragar seu filho e tudo mais. Assim, era uma introdução a essa ideia da criação com apego. E ela falava muito assim, saia com seu filho, não fique enfiado dentro de casa, sabe? Você pode sair com a criança. E, e aí tinha, nessa parte, assim, tinha um desenho de um pai caminhando no parque com um bebê num negócio, assim, Uhum. sabe? E eu olhei assim e falei, sabe a pessoa aquariana, assim, ela gosta de tudo que é estranho, assim, que é diferente? Tá. E aí passou, e aí a Luísa nasceu, e aí a Luísa era uma criança normal, mas na época eu pensava, meu Deus, essa criança só quer ficar no colo, né? Só chora e só quer colo. E aí eu folheando assim a revista Crescer, que eu nem sei se eles imprimem revista ainda, né? Uhum. 2020. Também não Mas, sei, não. mas aí eu vi um anúncio desse tamanico, assim, ó, que era canguru, assim, com K, dois Os, baby. Uhum. E aí eu bati o olho e falei, nossa, isso é aquilo, e eu quero. Aham. E aí eu liguei, eu tava morando em São Paulo, eu liguei e a moça morava, tipo, 10 quadras da minha casa. Uhum. Qual que é a chance, né, de você abrir uma Sim. revista, assim, Meu Deus. Sim. nacional. E aí eu fui lá buscar e ali eu comecei a usar Sling e aquilo mudou a minha vida completamente, assim, porque eu sempre brinco, eu comecei a fazer umas coisas incríveis e inimagináveis, do tipo ir no banheiro e comer, assim, né? Porque eu tinha Uhum. mão para fazer as coisas. Sim. E aí lá eu conheci um grupo de um encontro, né? Que acho que era mensal, que chamava Slingada, que a Ana Lee Uhum. fazia. E aí comecei a participar das Slingadas, e aí quando eu voltei para Curitiba, não tinha nada aqui, né? Era o limbo, era 2007, acho.
E aí eu falei, bom, aí primeiro que eu voltei para São Paulo para fazer a formação de Chantala para dar aula, e aí aprendi a fazer sling para trazer isso para cá, porque não tinha, né? E então eu tô contando essa história só para falar que a gente tem isso em comum, assim, Sim, né? E aí eu sim, deixei os slings de lado por questões pessoais, deixei várias coisas assim da maternidade, né? sim, Depois eu acabei retomando, mas os slings eu não retomei porque assim, o processo de confecção é puxado, né, Carol? A gente precisa ter a concepção do produto, a busca do material, do sim, a fornecedor, produção. os testes, a produção, embalagem, Uhum, distribuição, faturamento, é muita coisa. sim. E Então você aí a gente sabe, vai para essa Carla, não romantização que você exato. falar, E para né? mim, assim, veio com um peso muito grande, porque na época eu achava lindo, né? Nossa, mãe empreendedora, vai na feira, leva a criança junto, né? E eu sinto que foi necessário, assim. Eu também tive essa paixão. Talvez não seria uma paixão, né? Porque era algo mais profundo, mas de olhar para o sling como uma ferramenta para mãe se aproximar do bebê, para acolher aquele ser que está chegando, né? Suas necessidades que na sociedade é tão difícil, né? Olhar para o bebê que chora, por exemplo, por que ele chora e tal. Então, para mim, foi muito importante nesse sentido, né? E na minha maternidade também. Só que agora o Jeremias já está com 3 anos, né? Na época, eu vendi a empresa em outubro de 2018. Eu estava tendo muito problema, como você falou, com costureira. E aí, assim, eu já olhava para minha família e dizia, cara, eu não consigo separar, sabe? Os problemas do trabalho e olhar para a criança ir lá e brincar. Então já estava com um peso muito grande, assim. E aí eu sinto que passou essa minha fase da maternidade. Hoje eu vejo um bebê, eu tenho vontade de pegar, claro, né? Tenho vontade de ter mais um também, embora, né, a gente não sabe ainda o futuro. Mas eu acho que para mim passou assim essa fase do empreendedorismo e para mim até eu acho que eu tô numa fase muito de autodescobrimento, sabe? De olhar para mim, eu, Carol, mãe, esposa, mulher, até as pessoas que estão aí na live, né? Minha tia Edna, Amy, minhas amigas, pessoas que me conhecem já de muito tempo, já sabem dessa caminhada, né? E eu acho que hoje eu consigo me olhar como empreendedora, mas de uma forma mais leve, né? Embora eu sinto que ainda falta muita leveza, mas eu sinto isso, assim, já há 7 anos empreendendo, então agora já mais madura, né? Já entendendo melhor o que que é prioridade, como lidar com o cliente. E aprendendo até, né, Carol, que a gente não dá conta de tudo, Sim. né? Porque a gente é criada numa crença, assim, muito romântica mesmo. Primeiro, assim, Uhum. Para muito, mulher em primeiro, assim, muito pesada no sentido de que a mulher, ela tem que dar conta de tudo e ela tem que um monte de coisa que, na verdade, não tem, e né? sorrir, né? Sim. É, e em segundo lugar, dessa romantização, assim, de que a gente, além de ter que dar conta, a gente dá, né? E a gente dá e é isso, sorrindo, e é lindo, e olha que bom, porque aí eu posso trabalhar com o meu bebê aqui. Mas como se aquele bebê não fosse te demandar e consumir quase a sua alma durante um determinado Sim. período, né? Até que ele passe a se tornar um pouco mais autônomo. Então é uma coisa ilusão, assim. É ilusão. E até hoje, Carla, olha, você estava falando, né? Trabalhar com o bebê no colo. Eu algumas vezes costurei com a Helena no colo, tipo, botava no sling, vai, filho, eu tenho uma encomenda, preciso trabalhar, eu vou dar conta, né? Aquela postura bem mulher polvo, né? Mas hoje, mesmo eu sabendo que precisa pegar leve e tal, eu tô fazendo almoço, acompanhando a aula da Helena, o Jeremias brincando em volta, e tem WhatsApp de cliente, tem que responder. Então, assim, é uma loucura, mas eu tenho conseguido separar melhor, né? Eu acho que as crianças um pouquinho maiores, elas também proporcionam uma mini ordem, talvez. Sim, e aí a gente está vivendo esse momento insano aí, né, Carol? Que não tem escola, que as crianças estão em casa o tempo Exato. inteiro, 24 horas por dia. Eu lembro que era tipo 2009, assim. Acho que era 2010, porque eu tava no Facebook já.
mais Orkut. Que eu postei assim, o legal de você trabalhar em casa é que você pode trabalhar de pijama e pantufa, se você quiser. Uhum. Mas o ruim de trabalhar em casa é que você acaba trabalhando de pijama e pantufa mesmo, o tempo todo, né? Sim. É a parte boa e a parte ruim, né? Porque não é aquela coisa de, hoje eu não quero. Você acaba se enfiando naquilo, assim. Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente se fortalecer, né? Se apoiar e incentivar as mães que estão nesse processo, indicar o trabalho de outras mães, consumir de outras Sim. mães, mas ter essa consciência, assim, de que é um trabalho, né? É um trabalho que demanda e que a gente não vai conseguir conciliar tudo, que a gente vai ter que botar coisas na agenda ali, algumas Uhum. coisas vão ficar negligenciadas, né? O que eu sinto assim, você veja, as minhas filhas estão enormes já e nem estão aqui comigo agora, tô nessa luta aí para trazer elas de volta, e ainda assim eu me vejo o tempo todo escolhendo assim, o que que eu vou negligenciar agora, Sim. sabe? Então hoje eu não vou trabalhar, não vou atender em todos os horários, não vou conseguir sentar para divulgar meu trabalho. Uhum. Amanhã eu não vou fazer nem olhar para essa casa aqui, seja o que Deus quiser, Uhum. e depois de amanhã eu Sim. não vou cozinhar, eu vou ter que pedir comida e assim vai, né? Sim, e assim vai. Mas E eu aí acho que tem aceitar isso, né, Carla? Eu passei por um processo assim de ter que aceitar, sabe? Não digo a limitação, mas o quanto eu consigo dar. Eu consigo dar, ficar com as crianças de manhã, agora de tarde eu preciso trabalhar. Para mim é sanidade. Eu percebi assim que eu não tive licença maternidade dos dois. A Helena tinha 3 dias, eu estava embrulhando sling para postar no correio, sabe? Então, só que assim, E eu a gente sinto que foi fica se bom, achando a sabe? super heroína ainda, né? Olha só, a Sim, gente não vê o quanto a gente sim. está se desgastando. Quanto tá se desgastando. Então, tem os dois lados, né? Mas eu entendo, assim, que pra minha sanidade, eu tenho que voltar, sabe? Jeremias, depois que eu vendi a Simples Aurora, teve um período que eu fiquei meio num limbo, assim. Fiquei ajudando meu marido na empresa dele, fazendo algumas demandas bem poucas de pessoas, amigos que pediam coisas pra mim, né? Mas aquela sensação de não ser produtiva, eu comigo mesma, né? De eu não ter a minha fatia de mulher. Então, tem mulheres que não sentem isso, que fica 2 anos cuidando da criança e depois volta. Eu já entendi que eu não funciono assim, eu preciso ter o meu espaço, nem que seja 1 horinha por dia que eu sento ali, faço meus desenhos, né, atendo meus clientes e vou trabalhando, tendo esse contato com outras pessoas. Mas eu acho que é um equilíbrio, assim, isso que você falou, né? Um dia você negligencia a louça, outro dia você abre mão de alguma outra coisa. E vai ser assim, não vai dar para fazer tudo. E Não tem outra como. coisa, Carol, bem, bem importante, assim, né? A gente precisa, o universo, a gente precisa de rede de apoio. Porque sozinho a gente não consegue nada, Não né? consegue, é Se não tem verdade. um companheiro que participa da criação dos filhos e dos cuidados da casa, né? Ou Uhum, uma família que te apoia e que de vez em quando fica com a criança para você dar conta de fazer algumas coisas. A gente sim. Não não tem como, é consegue, a gente verdade. precisa dessa rede, né? Então, acho que Sim. um dos caminhos para a gente conseguir dar alguns passos nesse sentido, quando a gente esse caminho empreendedor solo, assim, né? Que a gente é Uhum, o vendedor, o produtor, o faturamento, o sim. compras e tudo mais. É fundamental ter essa rede de apoio, senão não Sim. tem Isso é importante como. que você comentou, Carla, porque assim, talvez no teu negócio até seja mais delicado, né? Porque você é a terapeuta, né? Mas eu aprendi assim a duras penas, principalmente com a Simples Aurora, né, que eu não tinha que fazer tudo. Então, uma das coisas que eu terceirizei foi a costura. Passei para a costureira fazer. O que eu não gosto, o que demanda muito tempo. E aí ia terceirizando, né? E hoje eu até tenho uma amiga, né, super amiga, a Agatha, que me ajuda também na criação dos sites. Então, quando eu tô com uma demanda grande, eu repasso para ela, porque às vezes eu não tenho condições mesmo. E aí, aquilo que você falou, eu vou negligenciar o quê? Então, em alguns momentos eu sinto, eu negligencio as crianças. Aí vem a culpa. Ai, meu Deus, é aquele ciclo, né? Eu E acho que eu toda questiono mãe, em algum também momento, assim. passa por isso.
Ah, nasce uma mãe, nasce também uma culpa, né, Carol? Sim, parece que Mas, a decisão tá sempre errada, né? Ai, pois meu é, mas Deus. aí eu questiono também assim, o quanto os nossos filhos precisam tanto da gente quanto a gente acha. Né? E Uhum, aqui é uma conversa delicada, porque é óbvio que eles precisam, principalmente assim, naquele comecinho de vida e sim, durante os 2 primeiros anos, assim, a demanda deles é imensa. uhum, Mas o meu questionamento é assim, o quanto a gente confunde isso com uma necessidade de presença absoluta, assim, sim, né? E isso é uma coisa, pense, a minha filha mais nova tem 12, a minha filha mais velha tem 16, e eu trabalho isso na terapia ainda. sim, De o quanto realmente é a necessidade delas ou o quanto é a minha culpa que eu tô me chicoteando ali e sim. achando que eu preciso fazer coisa que não precisaria. Uhum. É que Então, eu imagino assim, a ação, ela dá aquela sensação de que você não tá parada, né? Então, eu tô aqui, eu tô fazendo almoço, eu tô cuidando da casa, eu tô lavando roupa, nananã. Mas não necessariamente esses movimentos eles são assertivos, né? Eles preenchem mesmo. E eu acho que existe aquela necessidade de preencher a criança, de talvez cuidar, de estar próximo, mas a gente também tem que se preencher. Porque se eu tô vazia, esses dias eu tava aqui meio deprimida, falei, quer saber, vou voltar a nadar. Voltei a nadar, falei, vou nadar. Sempre nadei minha juventude inteira e foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu preciso estar bem para poder cuidar do outro, né? E o que com você comentou certeza. da rede de apoio é bem importante mesmo. E a gente construir isso, né, é um paradigma, porque ao mesmo tempo que tem o companheiro que pode fazer, que está ali junto, repartindo algumas atividades, eu brinco que a Helena também é minha rede de apoio, né? Porque ela tá ali junto com o irmão, ela brinca, às vezes eu falo para ela, filha, dá conta do seu irmão agora que eu preciso finalizar alguma coisa. Ela, ai, Jeremias, vem brincar. Então a gente vai fazendo esses movimentos. E também às vezes tem a questão, né, de você tem que fornecer algo para a criança fazer, então tem que ser sempre uma brincadeira ativa, né? Ai, o Sim. ócio, pelo amor de Deus, liga a TV, que silêncio, né? Então as crianças estavam brincando que nem a gente mora num condomínio, tem um espaço verde aqui do nosso terreno, mas tem uma área comum também. Então as crianças brincando muito na área comum, bicicleta e tal, só que a gente não acompanha muito, né? E um dia a gente falou, não, vocês vão brincar aqui hoje. E aí eu percebi o quanto eles brincaram juntos. Porque antes cada um catava seu brinquedo e ficava ali fora. Aí os dois brincando, rolando na grama, dando risada. E como é gostoso, assim, esses momentos. E agora, a pandemia, né? É o momento que a gente pode olhar e aprender e ter e ter as nossas reflexões também, né? Do relacionamento das crianças. Muito, muito interessante. Sim, e quando a gente estuda, né, Carol, o desenvolvimento humano, essa fase aí da primeira infância, né, e da infância até os 12 anos, bate-se muito nessa tecla da importância do livre brincar. Aí a gente vai para esse lugar que eu estava falando, assim, do quanto realmente a gente precisa estar naquelas atividades e naquelas situações, né, no controle também de uma série de coisas. Que aí é isso, assim, que a gente quer propor brincadeira, a gente quer conduzir, a gente quer direcionar, e às vezes só de soltar a criança no livre brincar ali, ela desenvolve mais, ela aprende mais, e a gente tá ali achando que a Sim, gente é muito essencial, né? sim. Só é necessário, às vezes, uma condução, né? Um olhar. Ó, o que que você pode fazer, né? Ontem foi engraçado, porque eu até coloquei uma fotinho ali nos meus stories, que a Helena fez um bolo de massinha, assim, fez um bolo. Menina, eu vi, e Você eu tive que viu? olhar de novo para entender que aquilo ali era uma coisa de uma criança. Aí ela fez, que ela tem o negocinho lá de fazer, fez, e ela achou umas florzinhas na grama, as florzinhas amarelas. E a gente aqui em casa fala pra eles, não tira a florzinha, né? Porque ela vai morrer, ela vai perder o fluido e tal, né? E deixa ela ali pra ela viver. Mas assim, é até complicado, porque do matinho vai arrancar, né? E aí a Helena tirou as florzinhas e colocou no bolinho. E o Jeremias quis fazer também. E ele ganha da escola, todo mês a gente vai lá pegar o material.
E ele ganhou da escola uma mudinha de flor, eu nem sei o nome, mas é uma que tem um cheirinho de mel, branquinha, assim, bem pequenininha. Ah, E eu sei. tinha 2 buquezinhos, assim. Aí ele veio com os 2 buquezinhos. Ó, mamãe! Eu falei, ai, filho, sua florzinha. Ele colocou no bolinho dele, ele fez um bolinho também e pôs no bolinho. Então, assim, faz parte, né? E esse olhar, esse cuidado. E eles vieram, enquanto eles faziam o trabalho deles, eu fazia o meu, né? Eu trabalhava. Aí eles vieram trazer o bolo para eu comer, né? Aham. Então, eu acho que, de uma certa forma, essa pandemia deixou a gente meio de cabelos pro ar, né? Pernas pro ar. Mas está proporcionando tantos momentos, assim, da gente olhar e pensar, puxa, se não fosse assim, ele estaria o dia inteiro na escola, né? Sim. Como que iam ficar as nossas memórias, né? E outra coisa, né, Carol, disso que você está falando, que a gente está falando aqui tanto dos desafios, né? Mas a gente precisa lembrar também que tem mulheres que não podem nem pensar nessa possibilidade de estar em casa mais tempo com os filhos, né? Então a gente enlouquece, a gente se vira do avesso, mas tem esse lado que é impagável, assim, né? De a gente estar vivendo ali coisas que a gente não estaria, né? De Sim, presenciar vivências dos filhos, de, enfim, sim, com certeza. Eu acho que tem trabalho, as duas questões também, sabe, Carla? Deles verem o nosso espaço também, sabe? Eu sim. acho que criar essa ordem, aqui em casa tem sido um desafio, assim, né? Mas ó, agora eu tô trabalhando. Que brinquedos quer pegar? E ajuda, né? Ah, vai lá, pega a massinha, que seja, né? Agora a mamãe tá trabalhando. Então agora você está fazendo aula, né? Então de ter essa ordem, de da gente poder passar isso, né? Eu acho que é importante, porque mais tarde eles vão estar na escola, né? Vão ter as regras dos lugares, é, quem chega antes ganha mais pontos, né? Aquelas coisas. Então, de uma certa forma, a gente também pode marcar neles essa leveza. Eu acho que é importante essa leveza nessa primeira infância, né? Sim, e isso que você falou de delimitar os espaços no sentido de que, olha, até aqui dá, a partir daqui você já está invadindo o meu espaço, o meu momento, outra prioridade, né? Precisa respeitar. E claro que tudo depende muito da idade da criança, né? Da fase que ela tá. E Sim. cada fase é uma delícia e um desafio novo, né, Carol? Aham. É muito, muito desafio. Aqui em casa, então, nossa, a gente tá no mesmo ambiente o tempo todo, né? É a cozinha e o quarto e a cozinha, então a gente fica. Mas assim, eu acho que boas memórias a gente vai levar desse período. E algumas rugas a mais também, né? Porque eu digo, Mas olha, essas esse são ano tem sido. inevitáveis, né? Meu Deus. Mas eu acho que sendo no saldo final, acho que está sendo bem positivo, assim, bem positivo. Esses dias eu fui fazer um desenho, a Helena me chamou para desenhar, né? Ai, mamãe, vem desenhar. Aí eu peguei os meus desenhos para fazer. Falei, então tá bom, você desenha os seus, eu vou desenhando os meus, né? E aí ela pergunta, né? Ah, o que você está desenhando? Ah, é uma marca? O que é uma marca? Né? Então, ela também tem o processo dela. Isso é interessante até, Carla, porque ela tá nisso, né? Ah, eu quero montar o meu canal no YouTube. Ela já está gravando os vídeos. Então a gente já percebe nessa próxima geração também um empreendedorismo mais. Eu não sei se é porque eu também sou empreendedora, meu marido também, né? Então, dela já vê isso, né? Ah, o que eu vou fazer? Criar algo que é dela, né? Então, a gente já está vivendo aqui em casa também. Sim, e ela, eles, os nossos filhos, todos têm a oportunidade de acompanhar, assim, o nosso dia a dia, a nossa realidade e conhecer, né, possibilidades e, enfim, se aproximar do que a gente faz, isso é muito legal, eu acho. Uhum, com certeza. Vamos ver o que vai sair dessa geração, né? É, mas eu sou muito tipo a minha tia, minha avó, assim, né? Não, mas é que hoje em dia tá muito assim, porque no meu tempo, daí quando eu me pego com esses pensamentos, eu falo, gente, pera,
Se a minha mãe achava que no meu, né, quando eu era jovem, assim, era tudo muito mais perigoso e eu sabia lidar com aquilo porque eu me desenvolvi naquela realidade, então hoje as minhas filhas vão saber lidar com as coisas que estão sendo apresentadas porque elas estão se desenvolvendo nessa Sim. realidade. Claro que com todo aquele fervo de pai e mãe que a gente faz na cabeça dos filhos, né? Toma cuidado, presta atenção e Uhum, tal. Mas confiar na sim, capacidade deles também, né? De dar conta do sim, que é apresentado para eles. sim. Por mais que dá um frio na barriga, né? Mas eu Sim. acho que é importante isso mesmo. Eles vão ter a história deles, né? Claro, a gente está aqui para apoiar, para quando precisar. Mas se precisar da mãe o tempo todo para fazer as decisões, para estar ali, não funciona, né? Pois é. É, Ô, Carol, eu acho que a gente precisa ter um tempo aqui para você fazer o seu merchan, assim, né? Contar, vender seu peixe. ah, meu Deus. Que Ah, isso é muito importante para quem sim, empreende, né? Aprender a se sim. colocar e oferecer seu trabalho, vender, porque para a gente que é mulher isso é um desafio também, né? Em geral, claro, Uhum. não é para todo mundo. Mas como a gente é criada nesse processo muito de que a gente tem que cuidar do outro, que fazer pelo outro, e aí quando é para chegar na hora de cobrar pelo nosso trabalho, a gente fica meio assim, né? Uhum, sim. Então, eu estou trabalhando agora com criação de marcas, então com foco já olha, 90% dos meus clientes são mulheres, ou em mudança de carreira, né, transição de carreira, ou pessoas que já trabalham, mas querem uma cara nova, como você, né, Carla? Sim. E aí, assim, esse processo de mergulho mesmo, né? A criação das marcas tem sido muito interessante, tem sido um processo de descoberta, e aí depois de ajudar o empreendedor, a empreendedora a se posicionar, né, nas redes sociais, fazer os modelos de divulgação, cartão de visita, e também eu acabo ajudando o cliente a, por exemplo, o que ele precisa, né? Porque ele acha que precisa de um cartão de visitas, mas será que é o cartão de visitas? Então vamos Sim. conversar um pouquinho, onde você vai entregar, quem que é o teu cliente. E aí eu tenho feito essa ajuda também. Eu ainda não formatei, mas eu sinto que em alguns momentos eu acabo prestando até uma consultoria, assim, de Uma consultoria de posicionamento de marca, né? exatamente. Tanto de posicionamento, mas de estratégia, né? Tem alguns clientes mensais, então ajuda o cliente a, por exemplo, vamos fazer uma divulgação. Então, vai ser com foco em quê? Vai ser no blog? Então vamos fazer um banner novo para o blog. Monta o texto, depois eu ajudo a revisar. Então, depende muito da demanda, né? Tem uma cliente que, eu quero um brinde, então vamos definir qual é o melhor brinde. Estudar o cliente, o que ele gosta, qual é o padrão aquisitivo, né? E tudo isso. E aí eu tenho trabalhado também com sites, com loja virtual, no WordPress, né? Tem um servidor de hospedagem, então é um auxílio geral, assim, até tô ajudando a Carmela e a Bruna, ajudando não, né, porque elas me contrataram, né, a gente fala assim, mas é isso que você falou, fica meio com dedos, né, de falar. Então eu tô ajudando o portal Universo Materno, estruturando o site, fazendo algumas mudanças, né, a gente prevê algumas mudanças visuais também, então depende, cada cliente é um, né, tem um que chega com a marca pronta e quer fazer um folder, né? Tem outro que chega com a ideia. Esses dias veio uma cliente lá, Carol, eu quero fazer a marca e tal, preenchemos o briefing. E aí, de repente, ela, não, mudou tudo, outro dia eu te contato. Aí essa semana ela veio, Carol, é agora, vamos lá. Então eu acho que faz parte disso. Eu liguei para ela na primeira etapa, conversei e tal. E aí ela me falou essa semana, chegou a hora. Então eu acho que faz parte. É como um mar, né? O cliente Sim. vem e aí depois ele volta. Então, e tem sido incrível, Carla. Eu tô muito feliz. Já tô. Bom, desde sempre eu acho que eu fiz isso, porque fiz marcas para amigos há muito tempo atrás. E agora eu me sinto mais madura nesse processo, né? Então, tem sido bem interessante. Tô bem feliz. Alguém quiser Sabe, precisar de alguma coisa, me chama. sim. Sabe que a Aline, que é a minha mestra do Ayurveda, uma vez ela me falou um negócio que
pegou, assim, que eu procuro colocar em prática, e quando eu consigo efetivamente colocar em prática, assim, lá dentro do meu coração, a coisa funciona muito. Ela falou assim, você tem que tomar o seu lugar para você, né? Quando a gente não tem certeza, quando a gente não está segura, quando a gente não, não tomou aquilo pra gente, parece que a gente está sempre correndo atrás e não se sentindo merecedora. E aí, na hora que Uhum. você toma aquele lugar para você, aquilo fica tão certo, tão teu, que parece que abre um portal assim e as coisas vêm, né? O movimento vem. E isso acontece como uma montanha russa, assim, sabe? Na minha Sim. vida, entendeu? Porque às vezes eu tô super apropriada do que eu Uhum. sou, do que eu faço, confiando no meu trabalho. Eu penso, nossa, olha todo o caminho que eu já trilhei, Uhum. tudo que eu já fiz, todo o conhecimento que eu tenho. Nossa, eu sou foda mesmo. E quando eu Isso tô aí. nessa fase, parece que é só eu ficar parada, assim, ó, que as clientes vêm, eu tenho que ficar remanejando a agenda. Eu falo, meu Deus, não vou conseguir Uhum. atender todo mundo. E aí a vida vai passando, de repente eu tô num lugar ali que eu tô assim, ai meu Deus, mas será que o meu trabalho é bom mesmo? Será que eu sou Uhum. competente mesmo? Que isso também é uma coisa muito assim, que a sociedade impõe pra gente, né? Você vê os homens, eles não sofrem desse mesmo jeito, assim. Você vê uns Uhum. homens com os trabalhos super meia boca, assim, tipo, na época do sol, tal, e não sei o quê, ganhando milhões. E você fala, nossa, sério mesmo? E É, aí, mas quando eu é tô isso nesse lugar mesmo. de fragilidade, assim, parece que cria uma parede, assim, sabe? E aí Uhum. as minhas clientes não conseguem chegar. Isso é muito louco. Sim, mas eu acho que é importante a gente sentir que tem esse movimento, né? Que a gente também é responsável, né? Por se olhar, se empoderar e tal, mas de aceitar que às vezes a gente também não vai conseguir olhar para isso com tanta clareza. E aí eu acho que quando a gente percebe isso, aí você faz, né, Carla, esse movimento, não, deixa eu respirar fundo, o que está Sim, acontecendo, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? Quando a gente olha para trás e vê a trajetória, a caminhada, e eu acho que não só nessa profissão em si, sabe? Mas, tipo, poxa, quanta coisa eu já passei, né? Esses dias me bateu umas inseguranças, eu comecei a fazer esse processo. Da onde que vem isso, né? Porque eu tenho a minha propriedade, né? Eu não sei o tamanho dela, mas eu consigo sentir, né? Então a gente precisa fazer esse movimento mesmo de olhar, enxergar e assumir isso, né? Para mim isso foi muito importante porque quando eu tinha empresa, era a empresa, né? Então, nossa, vamos lá fazer uma roda de sling, não sei o que, a Carol, né? E aí, quando eu fiz esse processo de vender, e aí agora sou eu. Não é a empresa X, sou eu. Então, eu acho que também faz parte dessa vontade de olhar para mim, sabe? De eu me empoderar, de eu sentir que eu sou capaz, que eu tenho sim competência de atender empresas grandes. E aí o cliente sente isso também. É muito engraçado isso. sim, é bem isso mesmo. É Tem que isso. trabalhar dentro da gente, né? Aham. Mas eu acho que é isso mesmo, Carla. É a montanha russa, né? Aceitar que quando a gente está bem em cima, vai chegar uma descida, muito provavelmente, mas que a gente consiga também, quando está descendo, já olhar para cima, que logo vem uma próxima subida, né? Sim, saber desse processo, né? Isso. Ai, tô bem Ah, que feliz. legal, Carol. Adorei que você aceitou o meu Uhum. convite, que a gente está podendo fazer esse bate-papo Sim, aqui. eu que agradeço a oportunidade, né? Tua também de estar aqui compartilhando espaço. E também em nome do portal, né? A gente fazer parte dessa rede, eu agradeço bastante. Tem sido bem importante para mim. Sim, então agradecer a todo mundo que passou por aqui, todo mundo que está aqui até o final ainda. Convidar para seguir a página da Carol, para seguir a minha página também, quem está Uhum. vindo pela Carol. E todo mundo também curtir o Instagram, a página não, olha que eu sou uma senhora, minha gente, para curtir o Instagram da Unitar, que é Unitar Cultura Corporal, né? Conhecer os projetos do portal do Universo Materno, que está muito legal, tem muito Uhum. conteúdo muito enriquecedor lá. E vale mesmo muito a pena, assim, dar uma parada, assistir as lives, os vídeos, as entrevistas. Elas estão com um projeto de podcast também que está muito legal. Que inclusive eu estou Uhum. devendo um material para elas lá e estou com o Word aberto aqui, ó, e vai ficar pronto.
Uhum, é isso aí. Uma coisa de cada vez. Isso Muito mesmo. legal, Carla. Então, Tô bem obrigada, feliz. Carol. Obrigada a todo mundo. Imagina, Obrigada, obrigada a Bruna. você. Obrigada, Carmela. E Isso vamos mesmo. seguindo juntas, nos fortalecendo. Sim, obrigada a todas que entraram aí, que assistiram e aos que vão assistir ainda. Uhum. Sim. Então, um beijo. Um beijo. Até a Deixa eu próxima. tentar lembrar como é que encerra aqui. Lembrei. Lembrou?